Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma aula do nosso curso de Estado Moderno e Capitalismo e hoje vamos discutir um tema que eu particularmente gosto muito, de um autor que eu gosto muito, que é o Robert Down, em que a gente vai conversar sobre a relação entre capitalismo e democracia. A referência, né, para essa aula é o texto do Down sobre democracia, que eu recomendo a todo mundo que está nos assistindo ler, né? O Robert Down ele estabelece, né? Ele imagina a relação da democracia e do capitalismo como duas pessoas vivendo em um casamento tempestuoso, cheio de conflitos, mas que resiste porque nenhum dos dois parceiros deseja, na verdade, se separar. Eu gosto, né, dessa analogia, mas também gosto de uma outra, em que a democracia e o capitalismo são duas pessoas que estão presas numa ilha deserta e tem outras lá, poucas pessoas, nenhuma das outras pessoas é muito atraente, de modo que você prefere ficar com o seu parceiro atual, que é né, com quem você está, porque os outros não são tão interessantes assim. Ou seja, o ponto é, talvez, o de que o capitalismo e a democracia convivam, porque é muito difícil encontrar alternativas nos dois casos, né, mais atraentes para eles. Ou seja, o capitalismo e a democracia podem ser entendidos como uma convivência, sim, tempestuosa, mas que o divórcio não é uma opção, porque as alternativas em torno não são as melhores. Vale citar aqui a célebre frase do Winston Churchill, que diz: a democracia seria a pior forma de governo, com exceção de todas as demais. Então, na falta de encontrar um sistema melhor para se combinar, a gente acabou se acostumando, né, de olhar factualmente para o mundo em que capitalismo e democracia funcionam juntos, né? Se a democracia só não é pior do que os outros modelos, criticar o modelo de produção capitalista é muito fácil, né? Difícil é substituir esse modelo de produção por outro que funcione melhor em uma sociedade democrática. Então, quando vocês acompanharem esse debate, né, sobre o que é melhor, espero que essa aula ajude vocês a entender por que o capitalismo e a democracia convivem com tanta frequência, né, juntos. E para lidar com esse tema, a gente vai, na aula de hoje, discutir duas perguntas. Por um lado, por que o capitalismo favorece a democracia? Eu vou tentar responder isso. E depois, por que o capitalismo prejudica a democracia? Então, a gente vai olhar para os dois lados, justamente porque a gente sabe, assim como numa relação, que tem lados positivos e negativos, a combinação desses dois modelos também tem né, vantagens e desvantagens. Então, vamos começar respondendo por que o capitalismo favorece a democracia. Então, partindo da ideia de um casamento tempestuoso, o Robert Down nos apresenta 5 razões pelas quais o capitalismo de mercado favorece a democracia. Começando, então vamos olhar para os aspectos positivos dessa relação. O primeiro deles, que é a democracia poliárquica resistiu apenas nos países com uma economia predominantemente de mercado. Jamais, vai dizer o Down, resistiu em um país com uma economia que não seja predominantemente de mercado. Nesse caso, esse é um argumento que não é opinativo, mas é um dado histórico, né? Ou seja, se a gente olha para os casos, né, de países democráticos, a gente olha uma associação muito grande desses países com sistemas capitalistas. Então, esse é um fato histórico. Agora, o que interessa é por quê? Por que será que a gente vê mais democracias em países capitalistas? Isso nos leva ao segundo ponto destacado pelo Down. Essa relação existe porque
aspectos básicos do capitalismo de mercado o tornam favoráveis para as instituições democráticas. Inversamente, aspectos de uma economia predominantemente planificada a tornam prejudicial às perspectivas democráticas. Então, há fatores do capitalismo que favorecem, que ajudam, que contribuem para o bom funcionamento das instituições democráticas. Numa economia capitalista de mercado, as entidades econômicas ou são indivíduos ou são empresas, predominantemente propriedades privadas de indivíduos ou de grupos e, na maior parte, não pertencentes ao Estado. O objetivo principal dessas entidades, dos indivíduos ou das empresas, é a busca por lucro. Então, não cabe a essas empresas ou a essas entidades buscar um objetivo que não seja o lucro. Então, elas não têm que se preocupar com gerar bem-estar social, gerar bem público, elas estão guiadas unicamente pelo autointeresse, né? Pela busca daquilo que é autointeressado. E a experiência demonstra que um sistema em que são tomadas incontáveis decisões econômicas por inúmeros atores independentes que estão em competição, claro, cada um atuando de forma a obter os seus interesses egoístas, né, tende a produzir bens e serviços de maneira bem mais eficiente do que qualquer outra alternativa conhecida. Mais do que eficiente, com uma velocidade e regularidade espantosas, né? O estudo aí dos modelos econômicos mostrou que o capitalismo venceu, né, como forma de conseguir combinar aí um grupo de pessoas, indivíduos e grupos que estão buscando, nessa lógica competitiva, satisfazer os seus interesses e, com isso, os resultados de produção de bens e serviços tendem a ser mais eficientes. Como consequência dessa lógica, o capitalismo levou, no longo prazo, ao desenvolvimento econômico, e desenvolvimento econômico tende a ser favorável à democracia. Então, vejam vocês como é que esse argumento do Dow se costura. No longo prazo, o capitalismo favorece o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento econômico favorece a democracia. Por quê? Porque quando a gente reduz a pobreza intensa e melhora os padrões de vida das pessoas, o desenvolvimento ajuda a reduzir conflito social e político. Se as pessoas vivem bem, o nível de conflito que elas encontram é menor. Então, ao produzir mais recurso, o desenvolvimento econômico produz uma margem de manobra para que, em casos de grandes conflitos econômicos, exista sempre uma saída em que todo mundo esteja minimamente satisfeito, porque tem muito recurso para distribuir. Na ausência do desenvolvimento, e, claro, na ausência de recurso, os conflitos econômicos se tornam conflitos de soma zero. Ou seja, para um ganhar, o outro tem que perder. É por isso, e muita gente, vou abrir aqui um parênteses, né? É por isso que a gente está vivendo um momento de tanta polarização, a gente está vivendo um momento de crise. Então, não tem recurso para todo mundo, para satisfazer os interesses individuais de todo mundo. Só tem recurso para atender a alguns setores da sociedade, ou seja, conflito político em alta escala. O desenvolvimento econômico, ele também proporciona aos indivíduos e aos grupos, e, claro, ao governo, um excedente necessário para quê? Para dar apoio à educação e, desse modo, promover uma cidadania instruída e incluída. Então, vejam vocês como é que, nesse raciocínio apresentado pelo Dow, fica muito evidente, né, que o capitalismo e as suas formas conseguiu ser traduzido em um contexto favorável à democracia, né? Porque você diminui o conflito, você consegue resolver as questões conflituosas. Além desses 3 pontos, que explicaria por que o capitalismo favorece a democracia, o Dow ainda apresenta outros 2 fatores. Então, primeiro, o capitalismo também é favorável à democracia
por conta de suas consequências sociais e suas consequências políticas. O capitalismo cria um grande extrato intermediário de proprietários que normalmente buscam educação, autonomia, liberdade pessoal, direito de propriedade, regra da lei e, claro, participação no governo. Essa classe média vai ser uma aliada natural das ideias e das instituições democráticas, ou seja, uma ideia antiga já trabalhada pelo Aristóteles, né? Então, a formação dessa classe média tende a produzir, como consequência, um resultado social e político muito interessante. E, por fim, o último ponto em que o Down vai argumentar que o capitalismo favorece a democracia é que, ao descentralizar as decisões econômicas, né, ao invés do Estado controlar a decisão econômica, deixar que os atores individuais e os grupos tomem decisões econômicas, o capitalismo evita a necessidade de um governo que seja forte ou, em um extremo, autoritário, que é onde o Dow vai colocar o ponto central desse turning point, dessa virada. Geralmente, em governos, em sistemas capitalistas planificados, você tem que ter uma estrutura muito forte para controlar e tomar decisões econômicas. Isso é muito próximo, né, de um tipo de governo político autoritário. Então, o capitalismo afasta a necessidade dessa tomada de decisão autoritária, porque são os indivíduos no mercado que tomam essas decisões por si próprios, e isso favorece um ambiente de política democrática. Agora, ele faz o Down faz algumas ressalvas. Primeiro, o desenvolvimento econômico não é exclusivo de país democrático. E, por outro lado, estagnação econômica não é exclusivo de nação não democrática. Tá? Isso é importante a gente lembrar. Na verdade, é difícil estabelecer uma relação entre esses dois movimentos. O que se tem é o desenvolvimento econômico favorece a democracia, mas a democracia não necessariamente favorece o desenvolvimento econômico. Essas coisas não são causalmente conectadas. Tá? Então, é preciso ter cuidado com isso, porque uma coisa gera outra, parece gerar outra, mas outra não necessariamente favorece uma, ou seja, não estamos falando aí de um mecanismo causal. Né? Além disso, embora a democracia só tenha existido em países como economia capitalista de mercado, o capitalismo de mercado existiu em países não democráticos. Né? Por exemplo, o capitalismo ajudou a produzir democratização em Taiwan e na Coreia do Sul. No longo prazo, o capitalismo tende a favorecer a democracia. E aí tem toda uma discussão sobre como o Dow fala isso no capítulo do livro, o que vai acontecer com a China, né? Já que a China cada vez mais adota a prática capitalista, e na visão do Dow, isso deveria gerar na China uma mudança no sistema central para uma mudança, para a adoção de um sistema, na verdade, democrático. Tá? Então, estão aí boas razões para entender por que o capitalismo favorece a democracia. Agora, por que o capitalismo prejudica a democracia? Então, os dois sistemas eles estão encerrados num conflito que é permanente, em que um modifica e limita o outro ao mesmo tempo. Vamos dar o exemplo que o Down utiliza do caso da Inglaterra. Né? 1840 é o exemplo mais bem acabado, começo do século XIX, de uma economia de mercado, com mercado autorregulado em termos do trabalho, da terra, do dinheiro, economia inglesa toda autorregulamentada. Né? Naquele momento, se impõe uma revolução e o capitalismo vence essas outras formas de regulamentação, não só na teoria, mas na prática, porque o país é tomado por novas ideias,
por novas ideologias, por novas filosofias, que favorecem, né, o desenvolvimento econômico. No entanto, o trabalhador médio da Inglaterra, para esse trabalhador médio, desculpa, a vitória do capitalismo não necessariamente foi refletida em melhores condições de vida e melhores condições de trabalho. Foi justamente observando o esgotamento das condições de exploração na Inglaterra, que eram extremas naquele momento, que o Marx viu lá no seu trabalho a possibilidade de uma revolução que estava prestes a acontecer na Inglaterra, né? Porque o capitalismo muito forte não estava gerando melhores condições de vida para as pessoas. Então, não era um cenário sustentável. Em um país em que as pessoas têm voz, como passou a ser o caso da Inglaterra, uma vitória do capitalismo como aquela não ia durar muito tempo, né? Por quê? Porque o capitalismo, como é normal, trouxe ganhos para uns, mas também prejudicou outros, né? Na segunda metade do século XIX, com o aumento aí do sufrágio, né, que foi ampliado na Inglaterra, você teve mais gente sendo incorporada no sistema político, você tem a possibilidade de mais vozes descontentes, então, serem vocalizadas, né, serem expressas. E, claro, esse mercado não regulamentado sofreu com pressões desse novo sistema político mais inclusivo. Os descontentes voltaram-se para os líderes políticos em busca de quê? De proteção social. E começaram a encontrar uma expressão eficaz para suas queixas nos movimentos, nos partidos, nos jornais, nos livros políticos e, claro, nas eleições, na possibilidade de eleger os seus próprios representantes para defender os seus próprios interesses, né? O recém-fundado Partido Trabalhista claramente tinha bandeiras focadas nos direitos, nas necessidades das classes trabalhadoras de lutarem por melhores condições de vida, né? Com o funcionamento das instituições democráticas, voltou-se a ter espaço para o embate ao capitalismo no campo das ideias, da política, perdão, e da filosofia. Então, vejam vocês, o capitalismo gera condições econômicas, mas, ao mesmo tempo, como não gera resultado de benefício para todo mundo, quando ele convive com a democracia tende a gerar expressão política para pressionar o sistema capitalista a mudar as suas práticas, né? A pressão, nesse caso, o exemplo inglês é típico nesse sentido, é para uma regulação, né? Então, entre os movimentos políticos contrários ao capitalismo de mercado, na Inglaterra, havia aqueles que propunham sua suplantação e outros que propunham uma solução que é de mediação, né, de reconciliação, que seria regular o capitalismo. O que venceu foi a regulação, mais do que a suplantação. O capitalismo de mercado, sem intervenção e sem regulamentação do governo, era impossível num país democrático, por duas razões. Primeiro, as próprias instituições básicas do capitalismo exigiam regulamentação e algum tipo de intervenção governamental. Mercados competitivos, propriedade de entidades econômicas, contratos, né, legais, proibição de monopólio, proteção de direitos de propriedade, entre outras coisas, dependem de legislação, dependem de política, de ordem, né? E essas ações são feitas pelo Estado, pelos governos. Então, uma economia de mercado não é nem pode ser, na visão do Dow, completamente desregulamentada, porque alguns princípios básicos para o próprio funcionamento do capitalismo dependem dessa legislação, dessa organização política, né? Então, essa é a primeira razão. Uma segunda razão para a necessidade dessa regulação é que, sem a intervenção e a regulamentação do governo, uma economia de mercado acaba infligindo sérios danos a algumas pessoas naquela sociedade e, claro,
os prejudicados vão exigir que o Estado intervenha, né? Os atores econômicos buscando o seu autointeresse têm pouquíssimos incentivos para levar em consideração o bem-estar do outro. O ator econômico busca um resultado econômico egoísta, o seu lucro, né, o seu benefício. Então, para que ele vai cuidar do interesse do outro? Ao contrário, eles sentem-se fortemente motivados para deixar de lado o bem dos outros, se puderem obter ganhos com isso. A máxima, né, nesse caso, é a de que, se eu não fizer, alguém o fará. Se não permito que a minha fábrica descarregue os resíduos nos rios e a fumaça no ar, outros farão. Então, se eu não vendo meus produtos, mesmo sendo inseguros, outros farão. Eu preciso, já que as pessoas vão pensar isso, eu preciso minimamente de um governo que organize, que regulamente o que pode e não pode. Porque na competição de estado de natureza, as pessoas vão tender a ter um comportamento predatório. A gente já viu isso, né, quando discutindo lá atrás do comportamento das pessoas. Numa economia minimamente competitiva, é praticamente certo que outros farão algo para ganhar alguma vantagem, porque na competição, o pouquinho que você faz a mais, você tende a ganhar, você ter aí bons resultados, né? Então, é preciso regular para não ter esse tipo de comportamento predatório. Quando as decisões tomadas pela competição dos atores em uma economia não regulamentada causam prejuízos a outros atores, então surge a questão de como é que a gente vai equacionar a relação de prejuízo e benefício numa sociedade competitiva, né? E isso não é só economia, isso é, sobretudo, político. E, como a gente falou na primeira aula, se é um tema político, é um tema moral, né? O candidato mais adequado para resolver essa questão, olha aqui de novo, é o Estado. E é em torno dele que os cidadãos vão gravitar para resolver essas questões. Então, essa competição desenfreada, que pode gerar mais prejuízo do que benefício, só tem, na visão do Dow, solução quando o Estado se impõe. E isso não significa defender um Estado gigante, um Estado grande, um Estado pesado, não. Mas significa defender um Estado que regulamente, que organize as relações econômicas para que nós tenhamos um número menor de pessoas prejudicadas pelo sistema. Em todo país democrático, os governos foram induzidos a intervir para mitigar os prejuízos causados pelos regulados, pelos mercados não regulados. Eu vou dar um exemplo para vocês de como os norte-americanos fizeram isso. E, geralmente, os americanos são usados como exemplo de país liberal, de mercado que funciona, né? Claro, os americanos têm um compromisso com o capitalismo de mercado, mas nem por isso deixaram de implementar intervenções estatais, em diferentes níveis de governo, para evitar os prejuízos causados pela não regulação. Então, não adianta vir com argumentar, mas os americanos liberais deixam o mercado funcionar por si só. Não é verdade, né? Há vários exemplos de intervenção estatal. Por exemplo, os americanos adotam com frequência política fiscal para evitar inflação e recessão econômica. O Banco Central americano trabalha o tempo todo nesse sentido. Segundo, os médicos, advogados precisam de licença para exercer suas profissões, né? Não é que você forma e começa a operar e a defender causa, você tem que passar por um processo de licenciamento. A política educacional americana é altamente de intervenção estatal, né? O grande caso é, para mim, as universidades estaduais, que são famosas e competem em pé de igualdade com as universidades privadas americanas, né? A saúde pública, que aí não tão avançada como no caso da educação, mas você tem vacinação compulsória para crianças, você tem controle de doenças infecciosas. O Obamacare foi uma tentativa de ampliar essa intervenção estatal, né? Mas que sempre existiu.
Você tem zoneamento residencial muito bem feito, zoneamento comercial, né? Um dos grandes pontos que chama a atenção na organização política da sociedade norte-americana é como as cidades são planejadas, o zoneamento comercial e residencial gera a sensação de organização, né, de planejamento, e essa sensação de organização e planejamento, claro, é favorável, né, para uma qualidade de vida, porque os zoneamentos são muito bem feitos. Você tem norma para construção, você tem manutenção de parque nacional e estadual, você tem proteção ambiental nos Estados Unidos, você tem regulamentação da venda de produto como o tabaco e o álcool, você tem seguro-desemprego. Então, não venham com esse argumento, né, de que o mercado americano funciona sem nenhum tipo de regulamentação, sem nenhum tipo de influência do Estado, e mesmo em governos republicanos, né, que tendem a ser mais liberais do que os governos democratas. Tá? Então, esse aqui é um componente, acho que esse é um bom exemplo para mostrar a relevância, né, do capitalismo funcionar com a regulação como um modelo, né, que traz bons resultados. Agora, a gente estava discutindo o prejuízo do capitalismo para a democracia e aí a gente engatou a questão da Inglaterra, né, de como é que, num sistema democrático, você teve que necessariamente encontrar uma solução dessa convivência, e no caso deles, encontrar a solução da regulação. Mas a gente não pode esquecer que o capitalismo de mercado inevitavelmente cria desigualdade. Então, inevitavelmente, limita o potencial democrático de uma poliarquia, como diz o Down, ao gerar desigualdade na distribuição de recurso político, né? O que é recurso político? É o que uma pessoa tem acesso e que pode utilizar para influenciar, direto ou indiretamente, a conduta de outras pessoas. Quando você tem uma desigualdade muito grande, a base dessa pirâmide deixa de ter acesso a recurso político, deixa de ter acesso à tomada de decisão. E isso é muito ruim, né, para a democracia. Por conta da desigualdade na distribuição dos recursos políticos, alguns cidadãos adquirem mais influência do que outros na política, nas ações e nas decisões do governo. Ou seja, a gente cria uma sociedade em que os cidadãos também não são iguais do ponto de vista político. Ou seja, a desigualdade econômica é um problema para a construção de uma igualdade política, porque você pode, em última instância, comprar o voto de alguém. Se você tem alguém numa condição de miséria, mas que tem direito a voto, e alguém que é milionário e que tem interesse em controlar o Estado para gerar benefícios próprios. Então, um dos prejuízos que o capitalismo traz para a democracia é justamente a questão da desigualdade econômica, que limita o acesso a recurso político e gera cidadãos que são excluídos, né, da construção política de uma sociedade forte e justa. Então, eu acho esse texto do Down muito importante para essa disciplina, porque é um texto que é capaz de, por um lado, garantir o entendimento, né, dessa boa relação que a democracia estabeleceu com o capitalismo, sem necessariamente esconder os prejuízos que o capitalismo traz para a democracia. E tudo que a gente discutiu ao longo desse semestre, no fundo, deságua nesse debate que a gente está fazendo hoje, porque o estado de bem-estar social era a solução mais apropriada, né, para solucionar esse desencontro, esse prejuízo que o capitalismo traz para a democracia. Por quê? Porque você usa o Estado
para taxar as pessoas e, com isso, redistribuir recursos em torno de política pública de igualdade. Aí estava a chave. Mas, como a gente discutiu na aula passada, essa comunidade global construída não tem permitido aos estados, de maneira efetiva, dar de volta aos cidadãos aquilo que eles pagam de imposto. Então, hoje a gente vive um problema muito grande, que é óbvio que o capitalismo e a democracia são o casamento, é o melhor casamento que nós já encontramos. Mas eles têm problemas que precisam ser resolvidos, que precisam ser contornados, né? Eu espero que nessa aula de hoje vocês tenham aprendido que o capitalismo de mercado, sim, favorece o desenvolvimento da democracia, pela própria lógica, né, de funcionamento do mercado, mas esse favorecimento ele tem um limite, né? Esse limite está justamente ancorado nos problemas da desigualdade econômica produzida pelo capitalismo, né? E isso é desfavorável para um desenvolvimento sustentável da democracia. Então, espero que vocês tenham conseguido perceber o favorecimento à democracia, né, que o capitalismo traz, mas também terem percebido os dilemas, né, e os limites encontrados. Um dos principais desafios que a gente vive é o de construir arranjo institucional que permita uma maior promoção da igualdade política, né? Ou seja, como é que a gente vai viver numa sociedade em que, ao mesmo tempo, se tem desenvolvimento econômico, em que se estimula o capitalismo, né, essa produção competitiva por eficiência, sem jogar fora a igualdade política. Então, a gente vai ter que encontrar maneiras de evitar que os governos e as instituições representativas sejam muito influenciados por uma elite de atores que concentram todo o poder político-econômico. Se o nosso modelo de sociedade dá a quem tem poder econômico também poder político, ou somente poder político a quem tem poder econômico, nós estamos vivendo uma poliarquia muito restrita, uma democracia muito restrita, porque a tomada de decisão dessa elite econômica, claro, vai tender a favorecer eles mesmos, né? Algumas regras de funcionamento da democracia são especialmente importantes para isso, por exemplo, aquelas que dizem respeito ao financiamento de campanha e à regulamentação do lobby, né? Ter financiamento público de campanha, na minha visão, é uma forma de democratizar o debate, permitindo que diversos atores sociais tenham acesso à política, e não apenas aqueles que têm acesso a recursos econômicos, né? Mesma coisa a regulamentação do lobby, né? É necessário controlar a maneira como o poder econômico entra para dentro do Estado para apenas favorecer os seus interesses, né? Como eu mostrei nessa aula, a partir dessa visão dada pelo Robert Down, o bom casamento entre a democracia e o capitalismo depende de uma regulamentação que olha, né, que tem como objetivo, né, compreender aliás, que tem como objetivo gerar igualdade política. Se a gente tem igualdade política sendo produzida, se o foco é manter a relação entre o capitalismo e a democracia sem perder a igualdade política, a gente tem uma sociedade que tem, nessa relação entre a democracia e o capitalismo, uma relação saudável e sustentável, né? Porque as pessoas vão ter direito a lutar por melhores condições de vida, independentemente da sua posição social. Então, essa é uma aula, eu repito, que eu gosto muito, esse é um texto que eu gosto muito, porque o Dow abre os nossos olhos, primeiro, para a defesa, né, desse casamento entre a democracia e o capitalismo, né? É como funcionou melhor no mundo inteiro. E, por outro lado,
ele mostra onde é que está o prejuízo do capitalismo para a democracia, para permitir que as políticas públicas e a elite política tome decisões no sentido de corrigir esse prejuízo que a gente discutiu aqui, né? Ou seja, manter a igualdade política é fundamental para um bom relacionamento entre a democracia e o sistema capitalista. Leiam esse texto é muito bom. E a gente volta na próxima semana com mais uma discussão que envolve, né, essa relação do Estado moderno e do capitalismo, para a gente, então, concluir o curso. Tá bom? Um bom final de semana para todo mundo e até semana que vem.